amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e estou com vocês mais uma vez apresentando o nosso programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, onde hoje daremos sequência ao nosso estudo sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Neste capítulo, na parte das instruções dos Espíritos, encontramos uma mensagem muito interessante assinada pelo Espírito Lacordaire no ano de 1863, cujo título é Bem e Mal Sofrer. Por si só, o título já é interessante. Bem e Mal Sofrer. Nos dá a entender que existem criaturas que passam por sofrimentos, às vezes até semelhantes, mas de formas distintas. O que vem a ser tudo isso? É o que nós vamos tentar descobrir no nosso programa de hoje. No início da mensagem do Espírito Lacordaire, esse Espírito diz o seguinte, abre aspas, quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Fecha aspas. O que o Espírito está dizendo é uma grande verdade, porque o nosso planeta, a Terra, que é a nossa casa tão querida, a nossa escola abençoada e também a nossa oficina de trabalho, na verdade, ela é um planeta que está saindo do seu estágio de provas e expiações e está na fase de transição para mundo de regeneração. Ainda reencarnam em nosso planeta espíritos que têm dívidas com a sua retaguarda do passado. O nosso orbe, portanto, ainda não é morada de espíritos puros. Um dia, que ainda está muito distante chegar, vai ser morada desses espíritos. Mas por enquanto não. Nós, espíritos que ainda habitamos o planeta Terra, somos imperfeitos. E os sofrimentos, tanto físicos quanto morais, que experimentamos na nossa jornada, são consequências dessa imperfeição ainda inerente a cada um de nós. Assim sendo, todas as criaturas que se encontram vinculadas ao nosso planeta, de certa forma padecem sofrimentos que variam quase que ao infinito. É importante que se diga que tais sofrimentos são inerentes às nossas necessidades espirituais. Tudo aquilo pelo qual passamos aqui na Terra é fruto de nossas experiências passadas. E hoje, no presente, nós colhemos os frutos das nossas decisões e dos atos que praticamos em vidas pretéritas. Mas, enfim, se, como diz Lacordaire, todos nós sofremos de uma forma ou de outra, como fazer para acabar com tais sofrimentos? Aonde está a solução destes males que nos afligem? Será que essa solução está nos livros de autoajuda, tão em voga nos dias de hoje? Ah, minha gente, mas eu sou capaz de apostar com vocês que nós temos em nossa estante o mais importante livro sobre as leis divinas, sobre diretrizes espirituais e que está lá, na nossa estante. Mas nós não temos ainda muito hábito de lê-lo, principalmente de estudá-lo. Esse livro é o Novo Testamento, é a Boa Nova de Jesus. É raro no Brasil entrarmos em uma residência e não darmos de cara com um exemplar da Bíblia Sagrada, que contém o Antigo e o Novo Testamento, em cima de uma estante. Mas, infelizmente, esta importante obra não passa disso, um enfeite. É aí que nós precisamos mudar. Jesus, que é reverenciado no mundo inteiro praticamente, como sendo o grande médico das almas, é professor e especialista neste assunto que estamos estudando. Vejamos o que o nosso mestre nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Abre aspas.
Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fecha aspas. Veja, temos aqui a consolação, o esclarecimento e a orientação de Jesus para toda a humanidade sofredora. Tomar o jugo de Jesus e carregar o seu fardo leve nada mais é do que estudar as suas lições e vivenciá-las no dia a dia. Estes são os grandes ensinamentos que Jesus nos passa. Você quer entender por que sofre? Quer passar por essa fase, por esse momento de sofrimento de uma forma menos traumática? Quer preparar o seu porvir para que ele seja mais feliz? Então, a primeira coisa é tirar o seu evangelho da estante e fazer dele o seu companheiro do dia a dia. Leia o evangelho, estude o evangelho, medite nas lições importantíssimas que estão ali contidas. Traga tudo isso para o seu dia a dia. Tire isso do evangelho, traga para a sua vida. Jesus não está mais naquele crucifixo imóvel na parede da sua sala ou do seu quarto. Ele está na sua vida. É preciso abrir a mente, abrir o coração para percebermos a presença do Mestre junto a nós. As suas lições são palavras de vida eterna, como disse Simão Pedro. E vejam o que esse grande médico nos propõe. Na questão 621 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou onde está escrita a lei de Deus, e os espíritos responderam que é na consciência. Ora, esse grande médico de almas, vamos dizer assim, o Dr. Jesus, ele sabe muito bem o que se passa conosco. Ele, como grande pastor que é, conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome. Ele sabe o que vai na nossa intimidade. Ele conhece as nossas dificuldades, sabe dos nossos sofrimentos, das nossas vicissitudes, mas ele nos recomenda um exame de consciência que possibilitará a nós mesmos fazermos o nosso diagnóstico. Olha, minha gente, esse exame de consciência que Jesus recomenda é o primeiro passo da reforma íntima. De acordo com o que os espíritos responderam a Allan Kardec na questão número 919 do Livro dos Espíritos, até lembrando um ensinamento do filósofo grego Sócrates, o meio prático mais eficaz para sermos felizes e resistirmos às tentações é buscar o conhecimento de nós mesmos. E esse conhecimento de nós mesmos começa com esse exame de consciência que Jesus nos propõe. Nem sempre esse exame é fácil de fazer. Na maioria das vezes, ele é incômodo, ele é duro e chega a ser até amargo para o paciente. Porque nós, que somos o paciente, nós somos convidados a examinarmos os porões da nossa individualidade. Somos convidados a examinar as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. E o Evangelho vem jorrar luzes para que possamos corrigir essas dificuldades que ainda nos são inerentes e que, em função delas, sofremos. Deste exame e, consequentemente, das respostas, virão os indicadores na procura das causas dos males que nos afligem. A nossa consciência nos cobra a devida reparação perante a lei divina. E o que se percebe é que os problemas em nossas vidas surgem depois de obras mal feitas ou obras que nós deveríamos ter feito e simplesmente negligenciamos. Tudo isso, meus irmãos, quando retorna para nós, é em conformidade com o nosso livre-arbítrio e com a lei de causa e efeito. No Evangelho, Jesus ensinou que cada um receberia de acordo com as suas obras.
tudo aquilo que nós fazemos, seja de bom ou de ruim, no momento certo, através da lei de causa e efeito, ou ação e reação, retorna para nós. Então, se nós aspiramos a um futuro mais feliz, a um porvir mais venturoso, está na hora de começarmos a lançar, tanto no nosso próprio solo, quanto no solo dos nossos próximos, as sementes de paz, de amor, de compreensão, de fraternidade. Mas voltando ao título da instrução do Espírito Lacordaire, o que seria bem sofrer e mal sofrer? Mas voltando ao título da instrução do Espírito Lacordaire, o que seria o bem e o mal sofrer? Bem sofrer é quando, mesmo diante das dificuldades da vida, mesmo diante os sofrimentos mais atrozes, a criatura mantém uma postura de resignação ativa. É aquela pessoa que busca compreender a sua situação, busca entender por que está passando por isso, mas sem desanimar, sem lamentar, sem reclamar, e mantém uma postura de esperança, uma postura de muita fé, e trabalha ativamente para tentar melhorar a sua situação. Esse é o bem sofrer, é o que passa pelo sofrimento e colhe os frutos dessa experiência. Já o mal sofrer é o contrário, é o indivíduo que passa também por uma situação de extremo sofrimento, mas que não faz nada por melhorar, não busca compreender o que está se passando, simplesmente perde tempo e energia reclamando dos outros, reclamando de si mesmo, reclamando de Deus, sempre buscando um culpado, sempre temperando a sua vida com rebeldia e com inconformismos. Esse não vai aproveitar o sofrimento. Esse não vai aproveitar essa oportunidade que ele está tendo de se corrigir, de se aperfeiçoar. E esse companheiro é candidato a, nessa mesma vida ou em uma próxima encarnação, ao se ver em uma situação semelhante àquela que foi a causa dos seus sofrimentos, a escorregar de novo, a cair novamente em suas próprias falhas, em suas próprias imperfeições. Esse é o mal sofrer, esse é o que não aproveita as oportunidades que Deus lhe concede de crescimento, de progresso espiritual. Mas sabem o que é bom nisso tudo, minha gente? É que existem remédios, existem recursos que nos ajudam a superar esses momentos difíceis em nossas vidas. Vejamos alguns. Remédios, por exemplo. Quais são os remédios que eu posso usar para minimizar os meus sofrimentos? Resignação ativa, reforma íntima e paciência, tolerância, prática da caridade. O nosso médico, o grande médico das almas, Dr. Jesus, ele nos recomenda em seu evangelho alguns remédios de uso contínuo, que são o vá e não peques mais e o vigiai e orai. Estes são medicamentos que nós devemos utilizar em todos os dias da nossa vida, mesmo que não estejamos sofrendo. E existem também alguns exercícios que são preventivos, que dizem respeito ao nosso comportamento, e estão lá no capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, na lista que Jesus nos apresenta no Sermão da Montanha. E os antídotos para os nossos males existem? Existem. São eles: altruísmo, humildade, benevolência e, se assim podemos dizer, todas as virtudes que Jesus ensina em seu Evangelho. E vamos trazer mais um trecho importante da mensagem de Lacordaire, onde o Espírito diz o seguinte, abre aspas, mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta.
Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Fecha aspas. Prece é importante, mas só ela não adianta. É preciso ter uma fé viva na bondade de Deus. E fé viva na bondade de Deus não é aquela fé cega do século XVIII, é a fé racional, que já começou a aparecer no século XIX, com a chegada do Espiritismo. É aquela fé baseada, como diz Tiago, em obras, em frutos, em trabalhos profícuos, em trabalhos importantes, tanto para nós quanto para os nossos semelhantes. Simplesmente recitar o que está lá no Salmo 23, no versículo 21, é muito bonito, mas não vai adiantar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Realmente, Deus sabe das nossas necessidades e Ele não nos deixa faltar aquilo que nos é essencial, aquilo que nos é básico para a sobrevivência. Mas, no nosso grande processo de aperfeiçoamento espiritual, existem muitos outros fatores que nós devemos correr atrás. Não podemos simplesmente colocar nas mãos de Deus e esperar que o Pai faça tudo por nós. Muitas pessoas dizem assim: entregue os seus problemas para Deus e deixe que Ele resolva. Coloque as suas dificuldades nas mãos de Deus. Não é assim, minha gente. Lógico, existem na vida situações que fogem ao nosso controle, que fogem à nossa vontade. Nestas situações, nós realmente devemos colocar nas mãos de Deus, mas não podemos descambar para o comodismo achando que tudo deve ser feito por Deus. Não, nós somos parte ativa e integrante no processo. Não podemos nos afastar das responsabilidades que nos competem. Precisamos fazer a nossa parte. Tem um velho adágio popular que diz: Deus ajuda a quem cedo madruga. Ou seja, precisamos fazer a parte que nos cabe. E aquilo que foge ao nosso controle ou que foge à nossa vontade, aí sim, vamos colocar nas mãos de Deus e confiar. Ele não falha nunca, mas é preciso que nós façamos aquilo que nos compete. O que nós estamos oferecendo à vida? Ou será que nós só ficamos de braços cruzados esperando que a vida nos proporcione tudo aquilo que nós queremos? Ajuda-te e o céu te ajudará. Faça a sua parte, meu irmão. A situação está difícil, está complicada, dores, sofrimentos, dificuldades. Olha, analisa com calma a situação, faça uma prece, deposite toda a sua confiança, toda a sua fé no Criador, mas não esqueça que você tem uma parte muito importante nesse processo, cuja execução, cuja ação cabe a você. Não fuja dela. E o Espírito Lacordaire ainda diz assim, abre aspas: quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela e, quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Fecha aspas. Olha que coisa bacana! Apareceram as dificuldades, apareceram as pedras no caminho. Junte essas pedras, não tropece nelas. Trabalhe essas pedras para que elas se transformem na base, no alicerce da sua caminhada espiritual. Construa um castelo com elas. Não caia diante destas pedras. Elas estão no caminho, mas a utilização delas vai depender da sua ação, vai depender do seu comportamento, vai depender de como você se coloca diante das dificuldades. E na última parte da mensagem de Lacordaire, ele diz assim, abre aspas:
Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Fecha aspas. E nós nunca podemos nos esquecer que o amparo e a misericórdia divina se fazem presentes através da ação dos espíritos amigos. Nós nunca estamos sozinhos. E eu arriscaria até a dizer que quanto mais difícil é a situação, quanto mais penosos forem os sofrimentos que estivermos vivenciando, desde que façamos a nossa parte, desde que nos esforcemos por melhorarmos, os espíritos amigos estarão conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo, nos infundindo bom ânimo, coragem para lutarmos, para sermos fortes. Deus, Ele nos aproveita em sua obra divina. Ele nos oferece oportunidades de trabalho, mesmo diante das imperfeições que ainda assinalam o nosso espírito. Nós vamos encerrar o programa de hoje com uma história, na verdade é um conto indiano do pote rachado. Um homem contratou um servo para diariamente repletar os seus depósitos com água. O servo comprou 2 potes, como é comum na Índia. Amarrou-lhes cordas à boca e tomou de uma haste resistente para carregar sobre os ombros os 2 potes com água. Diariamente, ele ia à fonte, enchia os potes, trazia-os, repletava os depósitos e era feliz com seu amo. Era feliz com seu trabalho. Um dia, um pote rachou. E a partir daí, sempre a água que o pote rachado levava derramava pelo caminho, perdendo a metade pela rachadura. Perdendo-se essa água, o carregador dava mais uma viagem, retornando à fonte outra vez. Por fim, um dia, o pote rachado disse: "Meu amigo, eu quero lhe pedir um favor. Jogue-me fora, substitua-me. Eu sou motivo de cansaço para você. Pela minha rachadura, quanta água se perde, e você tem que dar outra viagem." Mas o carregador lhe respondeu: "Eu não estou me queixando." "Sim", disse o pote, "mas eu estou. Você é tão gentil comigo, preservando-me. Quebre-me. Eu já estou na hora de ser abandonado. Já sou imprestável." O homem que o carregava propôs: "Olha aqui. Venha ver, por favor." Carregou o pote com cuidado, subiu o aclive e explicou-lhe: "Veja a distância daqui até a casa do meu amo. Note este lado como está verde, como está cheio de flores, e note o outro lado, como está árido." O pote olhou e confirmou: "De fato, o que se passa?" E o carregador esclareceu: "Pois é, quando eu percebi que você ia derramando água, comecei a pensar: você podia ser-me útil. Então eu semeei flores, atirei sementes, pólen, e diariamente você se encarregava de molhá-los, poupando-me esse trabalho. As sementes germinaram, e aí está. Deste lado eu tenho um jardim sem nenhum trabalho. Você o molha para mim todos os dias." "Mas que maravilha!" disse o pote. "Mas eu sou um transtorno na sua vida, porque o seu amo percebe o seu cansaço que resulta das 2 viagens." E o servo disse: "Mas meu amo gosta de mim e me ama muito mais, porque diariamente, quando eu lhe preparo o café, venho a este lado do jardim, tiro algumas flores que você umedece e coloco-as no jarro, embelezando a mesa onde meu amo alimenta-se. E ele, diante da mesa florida, fica muito feliz. Daí, você é de uma utilidade incomparável para mim." O pote rachado calou-se e o servo continuou conduzindo-o. Um grande número de pessoas é constituído por potes rachados. Enquanto não se encontram os vasilhames mais perfeitos,
O Senhor utiliza-nos de acordo com as nossas próprias deficiências para a prática do bem. Não nos excusemos de fazer o bem porque temos imperfeições, porque temos dificuldades, porque temos limites. Continuemos levando a água. Talvez não cumpramos exatamente com o dever, cuja meta nós perseguimos, mas, pelo menos, pelo nosso caminho, haverá flores para aqueles que vierem depois, colherem-nas e bendizerem o pote rachado que por ali passou. Fiquem com Deus.